Sabe aquela sensação de que certos rituais que eram tão importantes para nossos avós, hoje parecem, sei lá, meio distantes? Pois é. Nesta análise, a gente vai mergulhar de cabeça para entender por que isso acontece tanto no mundo de hoje. Vamos investigar a perda de uma linguagem que vai muito além das palavras, a linguagem dos símbolos. A fonte que a gente vai usar vai direto no coração da liturgia para sacar por que a ação simbólica dela se tornou quase um idioma estrangeiro para tanta gente. E tudo começa com essa pergunta que, olha, talvez já tenha passado pela cabeça de muita gente, mesmo que com outras palavras. Por que a gente parece ter perdido a habilidade de se conectar com os símbolos? E essa é uma questão que vai muito além da religião, viu? Ela toca no jeito como a gente encontra sentido nas coisas do dia a dia. O diagnóstico que a fonte aponta é o que se chama de condição pós-moderna. Pensa assim, é uma cultura que valoriza tanto o indivíduo, uma espiritualidade mais solta, sabe? Que no fim das contas acaba deixando a gente meio à deriva, sem grandes referências, quase como se estivéssemos órfãos de um sentido maior. E claro, isso torna muito mais difícil enxergar a profundidade que existe por trás dos rituais. Bom, diante desse cenário de perda de sentido, a gente podia até esperar que a igreja fosse, sei lá, simplificar as coisas, né? Mas o Concílio Vaticano II fez exatamente o contrário. A resposta não foi abandonar o simbólico de jeito nenhum, foi reafirmar com toda a força a centralidade dele. E para a gente ter uma dimensão dessa resposta, olha só que palavras fortes do Papa Paulo VI. Ele não define a liturgia como um simples ritual. Não. Ele diz que ela é a fonte primeira e a primeira escola da vida espiritual. Ou seja, é daqui que tudo nasce, é aqui que a gente aprende. Então o ponto crucial aqui é que discutir sobre liturgia não é uma briguinha sobre gosto pessoal, se é mais bonito assim ou assado. A coisa é muito mais funda. Toca na própria natureza da igreja, em como ela se entende. É uma questão eclesiológica. E isso nos leva à pergunta essencial que a fonte levanta. Como a gente pode crescer na capacidade de viver de verdade a ação litúrgica? E é aqui que entra a grande solução proposta, a ideia central de toda essa análise. A necessidade de uma formação litúrgica séria, profunda e principalmente cheia de vida. Não é um ajuste superficial, não. É uma verdadeira educação do coração e da mente. A fonte propõe um remédio que tem duas partes, mas que se completam perfeitamente. Pense numa via de mão dupla. De um lado, uma formação para a liturgia, que é o estudo, o conhecimento. Do outro, uma formação pela liturgia, que é a vivência, a experiência. É como se a gente primeiro estudasse o mapa e depois finalmente fizesse a viagem. Vamos começar então pelo componente intelectual, pela necessidade de entender a gramática da nossa fé. É aquilo, né? A gente precisa aprender o idioma antes de conseguir apreciar a beleza da poesia. O lance aqui é adquirir o conhecimento para conseguir ir além do superficial. É entender os textos, o porquê dos rituais, o significado humano profundo deles. Tudo isso para poder, de fato, entrar no mistério que está sendo celebrado, em vez de ficar só assistindo de fora, sem entender nada. Mas claro, só estudar não adianta, né? A segunda parte do remédio é sobre ser transformado, ser moldado pela própria liturgia. É aqui que o conhecimento se torna vida de verdade. Aqui a chave vira. O foco muda de saber sobre uma coisa para uma transformação de vida. É um processo, aos poucos, de conformar a própria existência com aquilo que se celebra. Não é um exercício da cabeça, é uma jornada para se tornar aquilo que se reza. E um ponto fantástico é que a liturgia tem os pés no chão. Ela é feita de coisas concretas, que a gente pode tocar, cheirar, sentir, elementos da criação que se tornam canais da graça. Pão, vinho, água, fogo, são coisas que falam direto com a nossa experiência humana mais básica. Tá, mas e aí? Como é que se começa essa jornada de redescoberta? Especialmente se a cultura moderna nos tornou meio analfabetos de símbolos. Por onde começar? A análise, então, joga a pergunta na mesa de um jeito bem prático. Como a gente pode voltar a ser capaz de entender os símbolos? Como é que se reaprende a ler e a viver essa linguagem? E a resposta que a fonte dá é: nossa, é linda de tão simples. É essa imagem aqui. Uma criança aprendendo a fazer o sinal da cruz com o pai, a mãe, os avós. A sabedoria não é passada por um livro, mas por um gesto de amor. O que isso nos ensina? Que esse processo não exige uma grande inteligência, mas sim uma grande humildade. O ponto-chave é se fazer pequeno, como uma criança. É receber o gesto. Não precisa entender tudo de cara, mas simplesmente receber. E por fim se deixar ser formado por ele. Não é sobre dominar o símbolo, mas se entregar e deixar que ele nos transforme.
No fim das contas, essa jornada para redescobrir o simbólico é um convite para a gente voltar a olhar o mundo com outros olhos. E esta análise termina deixando essa reflexão no ar. No meio da nossa vida tão corrida, qual gesto, por mais simples que seja, pode nos devolver a capacidade de nos espantar e nos reconectar com o mistério?